Juan Guilherme. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é o lugar. Tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra no Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263 1311. Construir ou reformar? Queiroz Construções é o lugar. Conhecido como o rei do tijolo. Preços imbatíveis e a entrega mais rápida da região. Cimento Zumbi 50 quilos, 17,50. Areia fina ou grossa, R$60 o metro. Brita 0,3/4, R$110 o metro. Lajota 4 furos, R$550 o milheiro. Tijolo 8 furos, só R$400. Queiroz Construções. Endereço: na Massagueira. Telefone: 3260-7239 ou 988752930. Vereador Aloísio do Mercadinho. Vereador dos pescadores, São Pedro. E aí a gente queria já discutir sobre as condições, né? Que há um mês a gente estava falando sobre a inviabilização de termos esses eventos, né, juninos, por conta das enchentes há um mês atrás, né? E nós, quanto população e quanto pessoas da comunidade, nós até questionamos, né, sobre a urgência, um mês de antecedência, por que não ter esse evento? E aí a gente começou a trabalhar e buscar junto à comunidade a conscientização e a importância, né, desse evento. Claro que ele não está acontecendo conforme os anos anteriores, né? E aí eu tive a oportunidade de ir até a comunidade, de conversar com alguns dos nossos companheiros que estão contribuindo para que aquele evento aconteça, e percebemos, né, a insatisfação de muita gente quando chegou para participar da procissão nas águas, né? Chegaram algumas pessoas naquele mesmo horário de sempre, né, às 3h30, 2h30, que sempre acontece, e se surpreenderam com a notícia de que não ia haver a procissão nas águas. E isso também já foi muito falado, muito discutido, inclusive com o presidente Jailson, né, o presidente da Colônia dos Pescadores, pela preocupação tanto com a situação das pessoas, né, que ficaram desalojadas e desabrigadas, como também das condições de chuva, né, de tempo, né. Ele também viu a possibilidade de se não fazer por conta disso. E o que acontece é que nós trabalhamos outras formas de não deixar o evento deixar de acontecer. Está, nesse momento, acontecendo. Hoje a gente tem uma missa, que também foi uma situação que ficou meio que
e isso que eu estou colocando e que vou colocar, fiz convite ao presidente da colônia, que estará conosco na segunda-feira, para falar sobre toda essa situação. Mas aqui eu vou estar adiantando para a população o que nós podemos, desde já, fazer um apanhado de toda a situação. E o que aconteceu, hoje pela manhã, o padre informou que não poderia fazer, por motivos maiores, a missa, e aí a comissão recorreu a um outro padre, que, se eu não me engano, é dali da parte do convento, e esse também já tinha um compromisso. E então restou um diácono que foi convidado para realizar essa missa, o diácono Paulo, né? Inclusive, antes de vir para cá, passamos lá, o mesmo já estava, não tinha iniciado a missa, mas já tinha alguns fiéis, algumas pessoas lá, e o diácono também estava presente já para iniciar esse momento. O local está maravilhoso, todo organizado, a comunidade participou, a comunidade se doou e está lá. São Pedro está aí, como sempre, fazendo a sua parte, né, com a sua chuva, uma chuva que para todos nós, né, ela faz bem, apesar de alguns desastres, e isso a gente sabe que é desorganização por parte até nossa mesmo, nossa como cidadão, como seres humanos, né, com a rebeldia, né, de se fazer, de se construir e de se ocupar o lugar da natureza. E aí isso um dia vai acontecer, né? As pessoas fazendo casa em beira de rio, as pessoas fazendo casa em encostas, e aí um dia a natureza vai querer tomar de volta o seu espaço, e a gente tem esses desastres, essas situações que são previsíveis, né? Desde que se tenha planejamento, se tenha organização, se tenha uma administração voltada para o bem comum de todos. É o que não tem acontecido no nosso país e é o que não tem acontecido no nosso município. E aí convidei o nosso amigo Jailson, ele estará conosco aqui e vai estar adiantando toda essa situação, inclusive do que está acontecendo agora. Teremos duas bandas, né? Duas bandas que vai estar fazendo a festa. Uma delas é a Recordações do Forró, né? Nossa, é do município, e Forrozão GT. Estará lá até as 2 da manhã fazendo a festa de São Pedro acontecer, né? Um evento, um movimento que a gente poderia ter maior aproveitamento se tivesse apoio, né? Principalmente da gestão. Mas a gestão, a princípio, ou melhor, há um mês já informou que não teria condições. E essas condições não estariam previstas na questão do tempo, não, né? A gente sabe que é a questão da economia, uma economia que está se fazendo desde o dia 1º de janeiro, uma economia que a gente não vê refletir em nenhum dos serviços públicos do município, né? Em nenhum mesmo. Então, a gente fica acompanhando e de forma vigilante para um dia, se de repente o nosso gestor decidir usar, né, e fazer algo, principalmente pelos serviços públicos, no que diz respeito tanto à estrutura quanto ao cuidado com o trabalhador e com a população, né? Aí a gente vai estar aqui também para estar divulgando. No momento, está somente se fazendo as inaugurações, né, dos projetos, dos monumentos, né, que foram feitos da gestão anterior. Essa gestão a gente não tem muita coisa ainda para acompanhar e nem acompanhar, sim, temos, mas temos obrigação disso. Mas de saber, de fato, de direito, alguma coisa que esteja sendo já construída, isso a gente não tem muito a dizer, né?
E aí, destacar, né, e agradecer a comunidade da Rua São Pedro, na Rua da Praia, chamada Rua da Praia, né? E dizer que ao fim do nosso evento aqui, dessa edição, estarei lá junto à comunidade, uma comunidade na qual faço parte. E agradecer a comissão, né, que eu ia dizer a princípio, mas a gente estava sem o áudio, estava somente com a imagem, a população não pôde ouvir. O Maurinho, né, um cidadão também da comunidade, que tem todos os anos feito parte, né, desses eventos, contribui independente de qualquer coisa, isso eu acompanho desde pequeno, desde mais jovem, né, pequeno eu continuo. A Arlene, que também mora ali na comunidade, e o Jailson, que também mora na comunidade e também é presidente da Colônia dos Pescadores. Um abraço a todos e dizer que não passamos em branco, né? O dia de São Pedro está sendo ali marcado por um momento, por um evento que a comunidade buscou e que a comunidade vai estar contribuindo e vivenciando esse momento. Seria injusto, né, que se todos os anos nós temos com chuva, né? Claro, o mês de São João é inverno e se a chuva não vier, a gente reclama porque ela não veio. E por que não agradecer? Porque ela tá vindo em grande volume. E é momento de agradecer, né? Agradecer porque é com as chuvas que a gente tem o nosso pão na mesa. Então, agradecer aos companheiros que estão se doando para esse evento acontecer. E com certeza o ano que vem a gente vai ter, como eu falei em outras edições, pode chover canivete e a água dá no telhado da prefeitura. Tem festa porque é um ano eleitoral, né? Então, por aí a gente já tira o quanto a população precisa ocupar os seus espaços e o quanto a população deve acompanhar de perto essa administração como um todo. É o início de uma nova gestão, uma gestão cheia de propostas, né, para a população, de mudanças, de melhorias, e que até então nada está sendo feito. E aí a população precisa, dentro desse nada, acompanhar de perto. Outra situação que a gente está assim, colocar para discutir nessa noite, a gente tivemos ontem, de forma bem surpreendente, mas aí eu gostaria de deixar essa fala para um momento enquanto a gente for fazer, porque a gente fez uma matéria, né? E essa matéria ela vai estar ilustrando melhor, dando a você maior visibilidade e, acima de tudo, oportunidade de fazer a sua avaliação. Aqui a gente não trabalha com montagem, aqui a gente não trabalha com informações de dúbio entendimento. A gente trabalha com informação que foi fato e que você pode fazer através da sua opinião formada, fazer a sua avaliação, o seu julgamento e entender se é melhor ficar no conforto da casa, né, e esperar tudo isso acontecer. Daqui a pouco o cidadão não pode mais sair na rua pela questão das violências, porque se for por questão da saúde, a saúde já está de forma precária e a gente vai, porque na verdade a gente não vai, a gente é levado. A educação nem se fala. E são pilares, né? São pilares na vida de um ser humano. Se a gente não tem educação, saúde e segurança, a gente não precisa estar vivo. A gente precisa estar morto, porque a gente não tem nada. Se a gente não tem isso, e com qualidade, a gente não tem nada. Mas gostaria de trazer para a nossa população e os nossos internautas uma matéria, você já pode a primeira do SAI,
Eu gostaria de estar, o companheiro está colocando aqui no ponto, mas é importantíssimo que a gente mostre as imagens, que a gente traga a população. Pessoal, isso aqui é mais uma situação do Marechal Deodoro. Essas são as imagens. Essas são as imagens. Ele está aqui deixando, está se organizando. Enquanto isso, vamos aguardar, porque as imagens, vamos ver aqui nesse momento e depois eu faço os comentários. Sim, pessoal, isso aqui é mais uma situação do Marechal Deodoro. Nós temos aqui uma situação onde a água está correndo diariamente, a água que é tratada está aqui sendo desperdiçada, enquanto que o SAI, ele vai na casa das pessoas procurando o gato do cidadão, que trabalhador. Aqui está a situação, ó. O SAI não procura no órgão público, não procura no órgão público funcionando, uma escola funciona nessa condição aqui. Então, vamos tomar providência, prefeito. Trabalhar para o povo é ver essas situações aqui, ó. Pessoal, isso aqui é mais uma situação. Isso aí, gente, é aquela a falsa faculdade, né? A falsa faculdade, eu digo, porque desde a gestão anterior todo mundo teve como anunciada uma faculdade que nunca formou ninguém de Marechal Deodoro, né? E que não vai formar nunca porque continua não sendo faculdade. É um prédio que está sendo abrigado, inclusive por pessoas que estão desabrigadas das enchentes, né? Que estão ali. E aí o nosso foco é para essa questão, né? Das águas. Nós temos toda uma preocupação, e o SAI, a preocupação maior, é de ir à casa das pessoas, inclusive tem até uma propaganda aí, praticamente intimando a população. Mas isso aí é o poder público, né? A gente tem as escolas, a gente tem os postos de saúde, isso aí é somente uma das escolas. Mas temos postos de saúde, algumas edições anteriores eu mostrei o banheiro público aqui da Orla, né? Que estava com a descarga quebrada e a água sendo desperdiçada, enchendo a lagoa, né? Uma água tratada. Isso a gente paga caro. E por falar em pagar caro, eu tive que ir lá no SAI. Os rapazes chegaram na minha porta para cortar a água e eu imaginei que eu estivesse usando um gato e sem conhecer esse gato, né? Um gato que de repente podia estar ali e eu me surpreender. E quando tomei conta do que aconteceu, fui lá no SAI e me deparei com a situação. Em janeiro do ano passado, estive no SAI, porque fui chamado pela direção, no caso pelo pessoal lá, que eu estava devendo. E a conta era 460 e tantos reais. Eu digo, gente, eu não estou trabalhando com lava-carro, eu não estou com empresa e tal, e a gente não tem nunca teve esse gasto. Solicitei para que mudasse, solicitei que mudasse o relógio, né? Solicitei que mudasse o relógio. E aí tomaram a nota do meu número e disseram, vá para casa, porque eles vão fazer o trabalho e eles vão também, e depois aí a gente volta para ver como é que ficou. Isso há um ano atrás. Quando foi agora, eu me deparei que eu estava devendo. Eu digo, gente, mas eu estive aqui, olha aqui, veja aí no sistema, eu estive aqui para tomar providência quanto a isso, solicitei a troca do relógio e o relógio foi trocado. Mas nenhuma informação foi me passada para o pagamento, como é que ficou. E aí ele mostrou e disse, olha, realmente a equipe foi lá, detectou que estava o vazamento, e quando isso acontece, o senhor tem 50% de desconto e tal, é aquela conversa. Eu disse sim, então eu vim para resolver, porque na verdade quem está me devendo são vocês, né? Me devendo uma resposta, isso de 2016, tudo bem. E enquanto eu falava,
tinha uma procissão de gente entrando com um monte de contas lá, cada um com um pacote. E eu digo, vem cá, que romaria é essa aqui de pessoas? Isso é tudo reclamação, o pessoal disse, é tudo reclamação. Eu digo, mas por que isso? Exatamente pela falta desse trabalho, desse retorno, desse diálogo com a população, né? Porque se eu há um ano estive lá e ficaram de me dar um retorno e não me deram, as pessoas vão lá todos os dias para resolver isso. Não existe uma pessoa num órgão daquele para fazer esse trabalho. E aí eu pedi para falar com o presidente, que não se encontrava, falei com meu amigo Guel, que foi muito bem recebido, né? Nosso amigo Guel, um abraço, tive alguns esclarecimentos, inclusive o mesmo colocou que perguntei se faziam campanha, como é que funciona essa questão de colégio, com essas coisas quebradas e tal. Ele disse, não, a gente está fazendo aqui criando uma situação onde vão ser cobrados. Eu digo, quem vai ser cobrado? Aí ele falou, não, a questão é dos colégios, tudo aqui. Isso aqui é tudo já ofícios, encaminhamento e tal. Eu digo, sim, mas quem continua pagando vai ser nós, seremos nós, população, comunidade. Porque não vai ser o professor que vai pagar, não vai ser o diretor que vai pagar e nem vai ser o prefeito que vai pagar. Quem vai pagar somos nós, continua sendo nós. Então, por que vão fazer o quê? Que muda? Trocar 6 por meia dúzia, pelo menos no meu entendimento, né? Então, não adianta se fazer esse trabalho. O que tem que se fazer as pessoas que trabalham e que convivem dentro desses órgãos públicos, ao detectar que isso a gente sabe que acontece, detecta que está quebrado, convoca, solicita o serviço não é feito porque é um serviço público, deixa a coisa do jeito que está aí, porque a gente não tem muita preocupação. A preocupação é com a casa do cidadão, né? A casa do cidadão que, encontrei também outro rapaz que trabalhava com Lava Jato e há 3 ou 4 meses está empregado e deixou de ter o Lava Jato. Continua vindo as contas. E contas altas, não dá para entender e dá para entender. Eu digo que não dá, mas dá para entender e a gente sabe por que é que isso acontece, né? A gente sabe por que é que isso acontece. Porque a população continua na sua comodidade. A população continua esperando pelo que não vem. Gente, vamos participar, vamos contribuir, vamos buscar os nossos direitos, vamos visitar esses setores. São órgãos públicos, órgãos que estão para trabalhar para nós. Eu sou funcionário público, eu trabalho na saúde. O funcionário público da educação, nós temos que estar preparados para receber as pessoas, dar-lhes as informações necessárias para que essas pessoas saiam orientadas, para que essas pessoas possam contribuir com as melhorias. E a gente sabe que isso não acontece, né? E isso não acontece principalmente pela população que nós temos, pela comunidade que fica esperando, que fica aguardando situações de resolutividade de um órgão que a gente vê com muita deficiência, principalmente na questão dos serviços, né? Na questão dos serviços. Então, gente, vamos participar mais. Sempre, eu até fico, eu paro assim às vezes, não é por falta de assunto, é por me deparar com situações que, por mais que a gente fale, a gente não tem esse entendimento. Por mais que a gente fale a língua do povo, a gente não tem esse atendimento, esse retorno. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque as coisas continuam acontecendo, né? E o que a gente precisa melhorar, a gente deixa de fazer porque a gente não toma atitudes. A gente precisa assumir o nosso protagonismo. Tomei conhecimento, né, de forma assim bem
bem superficial de uma audiência que estaria acontecendo na Câmara de Vereadores. Uma audiência pública para tratar de uma coisa importantíssima que, inclusive, noutras edições, as primeiras edições, colocamos aqui tanto no Marechal em Foco como no programa Mesa Redonda ao sábado. E aí a gente discutiu com o Paulo, com o Paulino, aproveitar e mandar um abraço, né? Amigo Paulo, amigo Paulino, sobre a LDO. A gente fez sempre discussão nesse sentido. E aí o prazo para ela ser aprovada é simplesmente agora, o final de junho. Simplesmente o final de junho. E ontem, né, os nossos vereadores fizeram uma audiência pública. Gente, a audiência pública precisa ter o povo. E o povo precisa saber que a audiência vai acontecer. E aí a gente também, na lei da transparência, na questão da lei de acesso à informação, a lei número 12.527 de 2011, lei de acesso à informação, ela obriga que os nossos órgãos de controle, eles informem a população, até porque é uma coisa sem lógica, você fazer uma audiência pública, querer que o povo se faça presente, sem ter uma informação anterior, né? Então fica uma coisa assim, e aconteceu, e aí a gente também tem assim uns registros, né, para mostrar. Não sei se vai ser possível hoje, mas nós temos, inclusive, amanhã teremos continuidade, né, dessa situação na Câmara de Vereadores, onde provavelmente estará sendo discutido para aprovar. Povo, acorda. Acorda, porque dentro dessa LDO, né, uma coisa que é trabalhada para 4 anos, para os 4 anos de mandato do atual gestor, e aí eu, mais uma vez, lembro à população que nós estamos iniciando uma gestão nova. Se boa ou ruim, isso a gente vai fazer avaliação no decorrer do tempo. Agora, o que a gente não pode deixar é na mão do povo, ou melhor, na mão dos outros, o que é nossa também. Esse é um trabalho feito a muitas mãos. Dentre essas mãos, deve ter a mão da comunidade, da população, do cidadão. E entendo que dessa forma que está sendo feita, mais uma vez é contraditório à lei. Eu digo mais uma vez porque a gente discutiu e vai discutir sempre sobre o projeto de lei enviado pelo prefeito, né? Projeto número 20, que eu não sei nem a que carga d'água está, mas foi contestado, foi colocado, foi pedido, inclusive pelos os vereadores, né, que se posicionam como oposição, que no meu ponto de vista, oposição não são eles, não vão ser, enquanto tiverem com essa linha de trabalho, de pensamento e de ação com a população. Na verdade, estão sendo a voz do povo, porque eu, quanto cidadão consciente, trabalhador e conhecedor do desastre que é essas coisas serem feitas sem a participação da comunidade, a gente sabe que a gente tem muitas perdas. E dentre essas perdas é a falta da nossa participação direta. Na saúde, que a gente precisa de qualidade. Sabe quando é que ela vai ter qualidade? Deixa eu ver aqui. Quando é que ela vai ter qualidade? A saúde ela vai ter qualidade quando a gente participar, né, como a lei nos permite que participe. A lei 8.142 de 90, que é a lei que dá o funcionamento e a criação dos conselhos de saúde, e a lei 8.080, né, a lei orgânica da saúde, que nos permite, né,
conhecer todo o funcionamento da saúde. E que, além de nos permitir que conheçamos, ela nos dá o poder de participar de forma direta de todos os processos. E dentre esses processos temos o planejamento. Planejamento, gente, que se vocês vão ter a oportunidade de acompanhar, eu espero, sobre essa discussão que amanhã terá continuidade na Câmara. É muito danoso para nós que ela seja aprovada, quando que exige participação da população e a população mais uma vez não participou. Lembro-me muito bem quando em 2009, 2008 para 2009, quando começou a gestão, nós tivemos esse mesmo trabalho, nós tivemos esse mesmo empenho, mas a gente sabe como é que funciona o nosso país, né? E ali era outro tempo. Ali a gente não tinha tido queda de presidente, ali a gente não tinha tido esses mafiosos tudo mostrando as caras pelos mal feitos que fazem e que fizeram e que vão continuar fazendo se a justiça não fizer nada, né? E isso tudo a gente não teve. E hoje a gente tem outra realidade. O que nos dá esperança? Nos dá esperança para mudar quem não faz e colocar alguém que pelo menos se disponibilize a fazer. Porque gestão se faz com o povo. Gestão não se faz somente com casa legislativa e executivo, não. Gestão se faz com o povo. E essa lei orçamentária, essa LDO, ela, se amanhã for aprovada, que eu espero que os nossos companheiros eles possam estar atuando em prol da nossa população, continuando com a voz da população e intercedendo pela população. Eu espero que os nossos companheiros amanhã façam mais uma vez esse trabalho, porque não temos a participação da comunidade. E olha, são poucos, mas existem pessoas que lutam para participar e para interferir nessas condições. Não se faz planejamento sem a participação, até para colocar as necessidades da população. Ou seja, está lá a necessidade do gestor e do gestor. Ou seja, eu pego esse dinheiro, como foi muito bem explanado, ou melhor, mal explanado, eu pego esse dinheiro aqui e coloco aqui, eu faço o planejamento para construir um posto, e eu faço ou não faço, se eu não fizer, eu posso vir para aqui. Não é assim, não é assim mesmo, né? Não é assim, está sendo assim porque a população não participou. Porque se a gente for colocar como necessidade, principalmente de UBS, aqui no Barro Vermelho, ela é alugada e nós estamos rua acima, rua abaixo, sem um posto de saúde. Como aconteceu por muitos anos na Poeira, e graças a Deus foi construído o posto da Poeira, a UBS da Poeira. Aí nós temos, quais seriam as prioridades hoje? Nós temos Barro Vermelho, que não tem o posto próprio, nós temos Taperaguá, que é também casa alugada, aí nós temos ali, foi feito o do Denison Amorim, e temos o das Pedras, que já foi 1001 vezes reformado, né? Uma reforma que a gente sabe que muda uma pedra de lugar para o outro e é reformado. Isso é uma reforma. E os que nós trabalhamos, os que nós suplicamos, pedindo condições de trabalho, sempre cheio de mofo, né? Cheio de más condições de trabalho, não tinha reforma nem mesmo de pintura. Né? Mas fica aí, e essas discussões, todas essas situações que eu estou colocando, gente, ela está dentro dessa LDO que está para ser aprovada, né? O que foi decidido precisa ser revisto. Como precisa ser revisto a questão da lei número 20, na questão dos cargos, né? Criação de cargos, de secretarias e de superintendências, né? Que a gente sabe que o que a gente precisa não é de cargos, a gente precisa de trabalhadores
envolvidos e que tenha capacidade para lidar principalmente com a população. Porque quem não sabe, quem não consegue trabalhar com a população, não pode trabalhar com a população. Né? Isso é uma coisa lógica. Mas acha que, como o poder público, ou melhor, como a coisa pública parece ser coisa de ninguém, o povo também parece ser coisa de ninguém. E o povo não é coisa de ninguém. O povo é a base da comunidade. O prefeito trabalha para o povo, o vereador trabalha para o povo, o funcionário trabalha para o povo, tudo trabalha para o povo. Se não tivermos esse entendimento, aí a gente vai ter esse povo miserável que a gente tem, que não sabe nem que é o que precisa ser para poder mudar a realidade. Então, chamar a atenção da nossa população que esse é o maior objetivo desse projeto. Chamar a atenção da população para se conscientizar dos seus direitos. Enquanto você não se levantar, não tiver a sua atitude, não é brigar não, gente, não é fazer o que a gente vê aí de partido não, né? Porque o que a gente vê são atitudes partidárias da política, não da política social. E não é esse o chamamento que a gente está fazendo. O chamamento que estamos fazendo é para que a gente possa, quanto cidadão, despertar para fazer a administração pública funcionar, para conscientizar o nosso gestor maior que ele está ali para trabalhar para o povo, né? E então ele tem que ouvir o povo. Se ele for realmente uma pessoa que veio para trabalhar para o povo, importa que ele ouça o povo, né? E a gente não tem tido, né? Até porque o povo está cada vez mais insatisfeito, e isso é o mais normal possível, porque quando as pessoas se sentem rejeitadas, elas têm mais que rejeitar, né? Então, a gente vai agora para os nossos comerciais, daqui a pouquinho a gente está de volta com o Marechal em Foco, para continuar as discussões que permeiam a administração pública em Marechal Deodoro. E São Pedro está mandando chuva, viu? Chuva com força. Estamos apresentando o programa Marechal em Foco. Notícia, música, você bem informado. É só aqui, na Rádio Web Juventude. Direção-geral, Cauã Guilherme. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é o lugar. Tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263-1311. Construir ou reformar? Queiroz Construções é o lugar. Conhecido como o Rei do Tijolo. Preços imbatíveis e a entrega mais rápida da região. Cimento Zumbi 50 quilos, R$17,50. Areia fina ou grossa, R$60 o metro. Brita 0 3/4, R$110 o metro. Lajota 4 furos, R$550 o milheiro. Tijolo 8 furos, só R$400. Queiroz Construções. Endereço na Massagueira. Telefone 3260-7239 ou 988-752930. Vereador Aloísio do Mercadinho. Vereador Nilson Cabeção. Alô, meu amigo, você está precisando de reformar a sua casa? JL Construções tem o melhor preço da cidade. É só ligar 3263-7598 3263-7598 JL Construções. Sound of the river, you stop and you hold everything. Mercadinho Estrela, a sua melhor opção e os melhores preços de Marechal Deodoro. Vá lá e saia satisfeito. Mercadinho Estrela fica na rua Ladislau Neto, centro, em frente ao Colégio Deodoro da Fonseca. Mercadinho Estrela.
Você vai fazer a sua festa? Ligue para 98801 1119. Grave bem, 98801 1119 e saboreie os melhores doces e salgados do Nordeste. É só procurar nossa amiga Gisélia. Ligue, não esqueça, 98801 1119. Doces e salgados é com a nossa amiga Gisélia. Gago Lopes Construções, do alicerce ao telhado. Aqui você encontra mais barato, cimento a R$17. Gago Lopes Construções fica localizado no povoado Cabreiras, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7339 ou 98801-7029. Encontro Bar e Restaurante é a sua melhor opção, com música ao vivo todos os finais de semana. Encontro Bar e Restaurante fica localizado na Massagreira, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7456. Avenida São João. Madeireira Portal, tudo em pré-moldado e madeira em geral. Você encontra na Madeireira Portal, toda loja em promoções, dividimos em até 10 vezes. Telefone 99968-9451 ou 3260-1239. Vereador Neilton Costa. Voltamos a apresentar o programa Marechal em Foco. Estamos de volta aqui com o nosso programa. Estamos apresentando o programa Marechal em Foco. Marechal em Foco, que é veiculado às segundas e quintas pela Web Rádio Juventude. É um programa que tem a intenção, né, de veicular para a população informação de toda a natureza que diz respeito a Marechal Deodoro, né, de todas as formas que a gente possa estar contribuindo para as mudanças. E aí a gente já mostrou no início da edição algumas situações referentes ao SAI. E agora a gente vai estar mostrando aqui uma situação onde nós tivemos no loteamento Búzios do Francês, chamado pela comunidade, né, que fizeram um abaixo-assinado. Então a gente vai mostrar aqui as imagens, né, um momento que fizemos lá, e depois a gente faz uma discussão. Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui no loteamento Búzios do Francês e nós estamos com uma situação aqui da comunidade que fez um abaixo-assinado, levou o conhecimento do poder público, pedindo soluções para a questão do acesso. Não tem acesso adequado para chegar em suas casas. E, segundo o nosso companheiro Eliezer, esse abaixo-assinado foi feito pela comunidade, levaram ao conhecimento do poder público, estiveram lá e ainda solicitaram um trabalho que deve ser do poder público, ou seja, de fazer as fotos e constatar essa realidade cruel, né, dos nossos moradores, para que eles tomem providência. Então, quer dizer, está ao alcance da população somente solicitar, apontar as falhas e pedir ao poder público que faça o que é seu de dever. Mas aí a gente espera que com essa nossa atitude, né, e com essa colocação da comunidade do Búzios do Francês, a gente possa ter um maior apoio da gestão pública no que diz respeito à acessibilidade nessa questão aí, ó, que a gente vê. A gente vai estar mostrando, fazendo algumas outras imagens posteriormente, porque é realmente um descaso com a comunidade que precisa chegar às suas casas depois de um dia de trabalho e até para sair, para fazer, continuar, né, com a sua vida cotidiana. Estamos apresentando o programa Marechal em Foco. Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui no loteamento Búzios do Francês. Nós fomos convidados, né, pela população da comunidade de Búzios do Francês, representada ali na pessoa do nosso companheiro Eliezer, para ver de perto, né, a situação das vias, né, de acesso para aquela população chegar
até suas residências. E aí a gente colocou, conforme as informações que recebemos, que foi procurado o poder público para se dar uma solução, para se dar uma resposta. E segundo os nossos companheiros, foi solicitado dos setores, né, que a gente sabe como é que funciona os setores públicos, fazem de tudo para dizer que o setor público, que o funcionário público não tem qualidade e não trabalha, né? Porque se uma comunidade faz um abaixo-assinado informando que tem um problema para ser solucionado, importa que alguém responsável vá lá, identifique os problemas, façam os ditos registros, esses que fizemos, uma filmagem, uma foto, uma entrevista com os moradores, para que trabalhe, planeje para se mudar essa realidade. Não mandar de volta o cidadão fazer a filmagem, fazer as fotos e retornar para o setor. Está faltando alguma coisa. E não vai ser o Ivan que vai dizer o que é que está faltando. A população de Marechal Deodoro ela pode estar acompanhando, né? Não só no questionamento que fiz, como também no posicionamento da comunidade. Inclusive, tomamos conhecimento que um outro abaixo-assinado, bem maior, já teria sido feito, e que estava no momento numa panificação, acredito que panificação Vitória, né? E no momento estava fechada. E no momento em que estivemos fazendo esse trabalho lá, ela estava fechada. Mas, segundo informações, os abaixo-assinados, todo esse trabalho que nós estamos fazendo, foi também colocado nas mãos do representante do povo, né, dos vereadores que são vistos como oposição, né, que para nós, eu continuo parabenizando, até o dia em que a gente entender e ver que esse trabalho está sendo feito realmente com representatividade, porque a voz do povo precisa estar ali e a necessidade do povo precisa estar ali. E a necessidade do povo hoje, ela está sendo exposta não para um trabalho politiqueiro, não para um trabalho de ataque à gestão. Nós estamos, de alguma forma, contribuindo, se não diretamente para a gestão, mas para a formação da nossa população que precisa mudar suas condutas, que precisa atuar mais, a população que precisa trabalhar, né, e entender que nós não somos patrões, não, mas também não somos empregados do governo. Nós temos uma parte, um vínculo onde um está para o outro, né, para servir, para ajudar, para trabalhar, ou seja, o montante vamos falar, de verba, né, que chega para o município, ele é destinado para solucionar problemas. E dentro dessa solução está o planejamento, isso da educação, da saúde, da infraestrutura, da segurança, e é dentro de todo esse planejamento que é discutido junto à comunidade, né, incluindo a necessidade da comunidade, que vai fazer essa mudança acontecer. Enquanto isso não acontece, enquanto a população continua dormindo, a gente tem LDO, né, sendo aprovada ou sendo discutida sem a participação da população, né, e a gente não pode permitir isso de forma nenhuma. Repito, principalmente por se tratar de o início de uma nova gestão que chegou com a proposta de transparência, que chegou com a proposta de contribuir, de ajudar a população e os trabalhadores. Isso até então não aconteceu, mas pouco importa. Se não aconteceu de forma natural da gestão, nós, população, devemos cobrar. E é isso que nós estamos fazendo, e é esse o maior objetivo desse projeto. Esse projeto que, como eu coloquei algumas
edições anteriores, até então eu fazia através do Face, através dos setores que trabalhava, quer dizer, eu tentava fazer. E aí eu vou sempre ser grato por esse espaço, por essa oportunidade, por essa visibilidade, essa vitrine, né? Que na verdade é uma vitrine para tá trazendo e tá me informando aquela necessidade da população, que é uma necessidade minha também, de ver, de promover essas mudanças, essas melhorias. Então, sempre que a gente puder, e a gente tem mesmo que se envolver e ocupar esses espaços. Mais uma vez, quero colocar que esse programa, esse projeto, ele vai ao ar às segundas e quinta-feira, a partir das 8 horas, e temos também, ao sábado, o Mesa Redonda, né, que tem uma discussão mais ampla e envolvendo mais pessoas, e também colocar aqui que não se trata de um trabalho, as pessoas já me chamam aí de jornalista, já ficam aí fazendo graça. Eu quero somente dizer que não sou jornalista coisa nenhuma, também não pretendo ser, né? Eu já tenho a minha formação e a formação que eu escolhi, mas o meu papel aqui é outro. O meu papel é de disseminar a informação de qualidade e objetivando mudanças e melhorias, e com um objetivo de desenvolver um projeto, um trabalho. Eu quero que ele se amplie e que a população tenha mais oportunidade de atuar, né, nas suas comunidades. E para isso, inclusive, eu queria até lembrar um questionamento que o nosso amigo Sérgio Sena colocou na última edição. Ele me fez uma intimação aqui: se eu fosse eleito vereador, qual seria o meu primeiro projeto? E é o meu maior projeto, eu não tenho um outro projeto, até porque dentro desse projeto estão todos os outros projetos. Tudo para mim começa na organização, e na organização para mim perpassa o controle social. E o controle social é a atuação do cidadão de forma vigilante e de forma atuante, né? Se a gente tem uma população vigilante, atuante, esclarecida, a gente não precisa se preocupar com compra de voto. A gente não precisa se preocupar com serviços de má qualidade na saúde, na educação, porque a gente resolve isso em 2 tempos, né? Substituindo o trabalhador ou substituindo a pessoa que está ali à frente do serviço sem qualidade nenhuma, que é o que a gente tem e muito, né? Apesar de ter ouvido o contrário do nosso gestor, né, do prefeito, que seria diferente, né, que nós teríamos uma saúde de qualidade, que seria prioridade. Todos entram com a mesma fala. É incrível. Por quê? Porque a saúde é a desgraça, a saúde é um caos, e todos se aproveitam da saúde. E todos dizem a mesma coisa: vai ser prioridade, a saúde vai ser prioridade. E nessa prioridade as pessoas caem, né, como caíram, e a gente está aqui lamentando 6 meses, mais 6 meses amargos de uma saúde pública sem qualidade, e não temos perspectiva de melhora não, viu? Não temos perspectiva de melhora porque está acontecendo os mesmos eventos, os passos estão sendo dados da mesma forma, só trocamos os personagens. O enredo continua o mesmo, né? Os personagens mudaram, mas o enredo é o mesmo. E isso eu lamento, mas não lamento de braços cruzados nem parado, não. Eu lamento trabalhando, e trabalhando para mudar, né? Esse é o meu maior objetivo, sempre buscar as mudanças. E aí eu queria estar pedindo, claro que a gestão ela pode estar acompanhando esse nosso trabalho, mas o meu maior interesse, né, é com os nossos representantes, né, os nossos representantes que temos na Câmara de Vereadores, e eu vou estar sempre lembrando, porque é na voz desses que a população está sendo representada até o dia de hoje. Quando não for amanhã, eu estarei aqui para dizer que não estaremos. Mas agradecer
o empenho dos vereadores Nilda, Leopoldino, Del Cavalcante, Marcelo Moringa e o nosso Neilton Costa, né? Isso tem trazido para nós uma esperança, uma oxigenação. Não é negócio de campanha não, viu, gente? Porque se eu for fazer campanha, eu vou fazer para mim, eu não vou fazer para ninguém, né? Eu estou aqui fazendo uma avaliação do momento, e a avaliação do momento que eu tenho é essa, né? Nós estamos representados nas pessoas desses vereadores, que quem acompanha as discussões de perto, quem não acompanha, é bom se movimentar para ir acompanhar, até porque isso faz diferença, né? Eles não se sentem também tão abandonados, porque como é que nós temos representantes, nós temos mais de 50 mil pessoas na comunidade de Marechal Deodoro, e nós temos um espaço que não cabe 30 pessoas, e a gente não tem 30 pessoas dentro de uma Câmara de Vereadores numa sessão. Isso faz diferença, porque a população acompanhando de perto, a gente vê as coisas acontecer, né? A gente vê as coisas, e eles percebem que estão sendo observados. Isso é bom, isso é uma coisa que faz parte do trabalho humano, né? Quando a gente é observado, a gente tem mais como é que a gente pode dizer? Quando a gente é observado, a gente dá melhores respostas. Claro que tem trabalhador que só trabalha com o patrão do lado, mas não quero dizer que isso é o que está acontecendo. Mas a minha avaliação é que, e eu digo assim, hoje, se eu estivesse vereador na Câmara de Vereadores, eu me sentiria muito mal em não ter o povo na Câmara acompanhando as sessões, porque não basta cobrar ao vereador na rua, não basta cobrar o vereador, até porque o vereador, ele ali é o local de trabalho, ali é o local onde nós podemos encontrar e cobrar a coisa como ela deve ser. Não é procurá-lo nas suas casas, não é procurá-lo em outros espaços, não, porque aí a gente já muda a característica do que é fazer o controle social, né? Eles estão para representar o povo, importa que eles representem e o povo também se represente. O povo esteja lá no momento de sessão, onde está sendo discutido aquilo que vai para cuidar de você na saúde, cuidar de você na educação e cuidar de você na segurança. Gente, vamos aí mostrar mais um trabalho que fizemos, né, e daqui a pouco a gente pode estar discutindo depois. Vamos ver as imagens aí. Roda, meu amiguinho. E agora vieram para cá. Botaram um para cá e o outro ficaram lá embaixo. Então ficou quantas famílias ficaram lá? 8 famílias. E como é que eles estão fazendo assim de vocês? Eles estão cuidando de vocês aqui? Não, estão cuidando da gente. Agora só que eu quero mais esse cadastro, né? Porque se vai passar um dia, vai passar outro e nunca passa. Sim, mas o dia que eles demoraram para vocês, em relação a tirar vocês tirar de lá para botar e colocar em outro igual, porque isso aqui é um colégio, do mesmo jeito que lá é um colégio. Né? Então, o que eles falaram para vocês? Eles disseram que a gente ia sair de lá, porque lá ia dar aula, né, para as crianças, como os meninos estudar lá, os meninos estão sem estudar. E aqui não precisa ter aula não? Aí botaram a gente aqui, para depois, disseram que agora no final do mês ia dar as casas para a gente. No final do mês agora? Disse que era dia 15, agora não mudou, dia 30. Aí disseram que ia dar as casas. E com relação à alimentação, ela está chegando na cozinha geral ali, que vocês recebem e recebem em horário adequado? Horário de 1 hora, 2 horas o almoço, o café de 10 horas. 2 horas o almoço, 10 horas o café. Às 2 horas. É inadequado para essa condição. Mas eles estiveram aqui para dar uma satisfação com relação a esse cadastro para vocês? Eu falei no caixa social, ela disse que ia mandar os povos da Secretaria de Habitação para vir aqui para coisar esse negócio, fazer o mesmo que fizeram lá, né? Vieram aqui? Não, ainda não, O pessoal da assistência social? Hoje, não foi? Estou esperando. Espero que vinha hoje.
Já não saí já para resolver também meu problema também. Por causa que eu estou esperando. E como é a questão de higiene aqui? Vocês estão tendo, tem banheiro, tem luz, tem água, tem tudo que vocês precisam. Isso é a água também importante. que falta, demora para chegar. Tem muita criança. Desliga. Eles desligam a água? Não, teve que ficar quebrado o também, né? E eles tentaram roubar a bomba aí. Mas quem tentou? Alguém do grupo ou alguém de não, fora? de fora, foi de fora. E vocês não têm segurança aqui, apesar de que isso aqui é um colégio e que deveria estar funcionando, se não com os alunos, mas deveríamos ter lá alguém para limitar a entrada e saída das pessoas, porque aqui existem famílias, existem crianças, né? E existem pessoas que precisam também desse cuidado, dessa atenção. E vocês não têm ninguém lá na portaria? Não, tem só o vigia que fica aqui, né? Fica aqui, o guarda, né? O vigia vem dia de sexta até o domingo. Fica aí, O dia todo? Todo dia até 7 horas, vem de manhã até 7 da noite. Aí depois de 7 horas da noite pode acontecer. Não, mas tem outro também que vem. E mesmo assim ainda tiveram essa situação de tentativa de roubo da bomba. É complicado. Tá quase lá. Próximo da saída, né? Os malucos que jogam bola aqui vai tomar banho ali. A gente vai estar fazendo esse registro aqui exatamente para a perspectiva a gente vai ter com uma criança dessa. Então é importante que a gente faça o trabalho, que vocês contribuam. Quando o pessoal chegar aqui e dar assistência, se chegar, a gente vai ter um outro momento para voltar aqui, para procurar vocês, para saber se realmente eles fizeram esse papel. Porque se a gente não cobra, a gente não tem nosso direito garantido. Bora, Carlinhos! A nossa intenção aqui é explicar essa relação com a gestão e fazer com que vocês sejam vistos como pessoa, como família, como seres humanos que são, como gente. Então, é esse o motivo da nossa vinda aqui. Não é política, não é questões pessoais, é uma questão social para a gente melhorar a condição de vida de todos nós. Porque quanto mais pessoas vêm na comunidade, todos nós vamos viver bem, né? Estamos apresentando programa Marechal em Foco. Bem, gente, você vê aí como é importante e como tudo a gente tem separado, né? Tem a educação, tem a saúde, tem a segurança. Mas, na verdade, essa discussão, esse diálogo que deve existir entre as secretarias, né? Esse trabalho do dia a dia, de pegar a informação de uma complementar na outra, e a gente percebe que tudo perpassa pelo o querer, né? O planejamento. E a gente volta para esse planejamento da LDO que está para ser aprovado. E a gente viu, né, de perto e não consegue entender por que é que essas famílias elas saíram de um colégio para outro colégio quando que deveria para um lugar adequado. As enchentes já acabaram, tem tempo, né, tem tempos. E a gente viu os colégios praticamente todos sem aulas por conta das pessoas desabrigadas. A gente também tem aquela questão de muita gente que estão nas casas que não deveria ter recebido casa. Bem, vamos nos limitar à matéria. E aí a gente discutiu segurança, né? Que quebraram o cano, tentaram roubar a bomba de água. E foi nesse mesmo local que a gente fez aquela matéria anterior, né? Daquela água... quando está faltando para a população lá se fazer os seus trabalhos e está lá jorrando 24 horas por dia, né? E aí é um contraste, isso no mesmo espaço, no mesmo lugar e com as pessoas que poderiam estar dando, a mesma pessoa dá uma mesma solução se observasse o que está acontecendo exatamente. Essa mesma imagem aí, a gente no mesmo colégio, ou melhor, não sei nem o que é aquilo, porque está funcionando como colégio, como abrigo e como a sede da Guarda Municipal e como educação. É um monte de coisa e não funciona nada, né? O pessoal da SMTT. E aí, gente, é lamentável, lamentável. A gente fica até sem diálogo, né? Porque que proposta é essa
de acompanhar de perto, de mudança. Inclusive, tivemos o prazer de conhecer a equipe do NASF, né, que estava passando no momento. Tivemos um diálogo também, conhecemos o pessoal que estava fazendo lá um levantamento. Ou seja, a saúde, a educação, a segurança, não falta palavras não, e nem falta entendimento. É revoltante, né? É revoltante ver isso acontecer, saber que isso está acontecendo o tempo todo e vai continuar acontecendo. Isso a gente fala e sabe que é por falta do planejamento e de colocar as pessoas adequadas nos lugares adequados, né? E é lamentável, é lamentável. Fomos na Secretaria da Educação, né? Para ver, está lá funcionando dentro desse carnaval todo aí, ou seja, pessoal desabrigado, todas as salas estão ocupadas pelo pessoal desabrigado e desalojado, todas, com exceção da secretaria. E estavam lá 3 funcionários trabalhando, né? E eu questionei assim, mas como assim? Trabalhando, fazendo o quê aqui? Porque aqui só está funcionando, ou melhor, aqui estão morando essas pessoas, né? Que já foi trazida do Colégio da Poeira, do Edival Lemos. 3 famílias, 4 famílias. Como é você tirar 3 famílias de um colégio? Inclusive ficaram 8 outras famílias, né? Porque se fosse para tirar as 11 e liberar um colégio para começar as aulas, é uma coisa. Mas tirar 3 e colocar no outro e continuam os 2 colégios sem condições de dar aulas. Gente, a educação ela faz muita falta no nosso país e faz muita falta em muitos cidadãos. Porque quem tem educação tem atitude. Quem tem educação é liberto. Quem tem educação tem opinião formada. Os medos fazem parte de cada ser humano, de cada cidadão. Isso é normal. Agora, a covardia não. A covardia, ela tem, na verdade, esse alicerce. A educação deficiente, ela aleja as pessoas. A educação deficiente, ela limita a atitude das pessoas. E é aí onde nossos governantes mais atuam. Educadores não conseguem mais desenvolver os seus trabalhos, né, dentro da sala de aula. Estão adoecendo, estão morrendo por falta de apoio, por falta de uma contribuição da gestão. Mete um monte de aluno dentro de uma sala de aula sem limites e obriga os nossos professores a fazer milagres. Alunos violentos na sala de aula. A gente entra num colégio, que é um descaso uma coisa dessa. A gente entra num colégio, entra num estabelecimento, um posto de saúde, a gente caminha dentro de todo o espaço restrito a funcionário, a gente entra, a gente sai, armado, desarmado, intencionado, bem intencionado, mal intencionado, e a gente não tem essa organização no poder público, a gente não vê isso acontecer na administração, no privado. A gente não consegue entender por que é que os nossos administradores públicos não conseguem, pelo menos, imitar. Isso é uma coisa lógica. A gente não tem uma recepção para atender a população e dar resposta. A gente não tem um guarda para manter a segurança dos estabelecimentos. Então, o que é que está faltando se não o povo cobrar isso? Isso não é normal, não, gente. Isso é desorganização. E isso tudo está dentro dessa precariedade na nossa educação, que é o alicerce, é a coisa mais trabalhada pelos nossos governantes, né?
Lembro-me, em 2009, quando iniciou a gestão do anterior gestor, uma desastrosa, para mim fiz essa avaliação do começo ao final, mas tivemos muitos ganhos, muitos avanços, isso a gente tem que reconhecer, né? Você construir um posto de saúde da qualidade que tivemos, você construir habitação da qualidade que tivemos, você construir escolas da qualidade que tivemos, isso é avanço. Só que, e aí teve aquela ilustração toda, né? Aquele malabarismo todo que a gente continua vendo acontecer, a mídia, fortalecendo a mídia, porque a mídia, ela induz melhor, ela chega melhor na sua casa, né? E o que chega pronto, E aí você se ilude. Chegou ali, é aquilo que você vai discutir, é aquilo que você vai assimilar, você não vai questionar, você vai engolir e reproduzir aquilo. É isso que eles querem. Quando que, na verdade, as pessoas que têm educação, que têm opinião formada, elas atuam de outra forma. Elas recebem a informação, elas trabalham a informação e elas buscam a veracidade da informação. É diferente da gente simplesmente engolir, da gente aceitar e da gente não discutir. E esses espaços de discussão, eles são eliminados, né? Eles são excluídos. E quanto menos espaço de discussão, para o sabido não dizer ao menos sabido o que é que tem que se fazer, isso é muito bom para eles, para os nossos governantes, né? Os nossos péssimos governantes, que está aí a mídia mostrando, né, ainda que de forma partidária, né, que a gente só sabe que um só quer mostrar a coisa do outro quando quer derrubar o outro. Não existe o interesse comum de construir uma comunidade para todos. Existe o interesse de derrubar um ao outro. E aí a gente vê a mídia bem explícita. E essa não vai ser nunca, ela não vai estar nunca incluída nesse nosso trabalho. É uma construção coletiva, que é um passo hoje e outro amanhã, que estamos fazendo aqui diariamente. Não tem nada formado, não tem nada pronto, não. A gente está abrindo para a população, para a comunidade, espaço para que ela possa se identificar e ela possa contribuir com as possíveis mudanças. Então, se esse projeto ele está aqui, e até quando vai continuar eu não sei, mas a intenção dele não será jamais, né, partidária para fulano ou cicrano. E aí vocês podem fazer observação, as próprias observações, porque aqui não tem linha, né, senão a do controle social para mostrar isso aqui que a gente está mostrando, pedir providência ao poder público que tem o dever de prover essas necessidades. E aí eu queria voltar àquela discussão sobre o acesso, a acessibilidade, né? Nós tivemos conhecimento que algumas caçambas de terra foram colocadas lá para minimizar aquela situação, e a gente sabe que com as chuvas isso piora, a gente sabe que pode amanhã ter imagem de maior precariedade, mas foi feito alguma coisa. Tiveram uma intenção de fazer alguma coisa. E a população reconhece isso. A população entende isso. Então, dar atenção, né, a quem merece atenção. Existem pessoas que moram em grande número, que precisam sair, que precisam voltar, que precisam transitar e que está intransitável. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas. E o dever público está para isso. Então, o nosso trabalho, nós entendemos que o nosso trabalho, ele tem essa linha, e é essa a nossa maior intenção, o nosso maior objetivo. E aí a gente vai passar aqui algumas situações da discussão que nós chamamos a atenção da população desde o início da edição com relação a essa LDO. Gente, aproveite a oportunidade. O vídeo vai ficar disponível aí para se ver quantas vezes for necessária. Estudem. Não simplesmente se envolvam com falas, né? Não simplesmente se limitem a ouvir e ter a coisa pronta.
vamos se esforçar um pouquinho para que a gente possa ter o que é nosso de fato e de direito. Roda aí, por favor, meu amiguinho. Se você puxar a lei de responsabilidade fiscal, ela vai dizer o seguinte, ó, o orçamento tem que estar, a LDO tem que dizer o que tem que ter no orçamento. Ela vai dizer, vai ter o quadro tal, vai ter o seu, vai dizer, mas o orçamento junto com o PPA vai dizer as ações. O PPA vai dizer as ações pormenorizadas. Aí o orçamento vai ter a construção civil, 20 milhões. E as metas, ele vai jogar isso aqui, fazendo que tem que conter no orçamento isso. Você entendeu agora? Porque o direcionamento a gente vai votar no PPA e no orçamento. Entendeu agora? O PPA vai dizer construção de uma quadra de esporte na Santa Rita. O orçamento lá vai ter que prever esse valor de construção civil, certo? Entendeu? E a gente no PPA. Aí vai ter que ter no orçamento. Aí vai voltar aquela velha discussão. E se o prefeito não fizer a quadra? Aí é ele. É ele. Ele pode remanejar aquele orçamento. Entendeu? Então, a LDO não vai dizer isso a gente. A LDO vai dizer apenas que isso deve manter no BPA e lá. Não é contrato, você está equivocado. Uma LDO há 4 anos. A LDO fica Vamos deixar o passo terminar. No final você se inscreve. Essa audiência ela começou realmente 5 minutos depois do momento programado. Quando ela começou, eu fiz ver a todos a redação do artigo 48, que eu não conseguia abrir ela aqui, não está pegando a internet, mas gentilmente o amigo vereador aqui. Veja o que ele diz, e eu citei isso aqui. É dever e obrigação dos poderes. Incentivo à participação popular, incentivo, e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração. Estão lembrados que eu disse aqui que na elaboração o prefeito precisaria vir com uma coisa chamada de projeto para conhecer as pessoas e tal, baseadas também na coluna da LDO do respectivo ano. Muito bem. Muito bem. E a discussão dos planos, onde é que eu, há pouco Cristiano perguntei isso, onde é que se dá a discussão? No poder legislativo. Então, essa audiência anterior era essa da discussão dos quadros. A discussão anterior dos quadros do anteprojeto do prefeito. Eu pretendo fazer uma praça na Rua dos Cajueiros. E de onde veio esse eu pretendo fazer? Da coluna do plano. Se ainda tivesse lá, porque a gente não tem nada no plano, então quando eu fiz 4 anos atrás. Do plano que fica a vida 4 anos. Isso. Mas pode não ser mais aquilo, tá entendendo? Não é mais uma prioridade, já fizeram uma baita escola lá que, se fizer outra lá, a forma estava prevista. Entendeu? Arranjou o dinheiro da emenda do senador. Entendeu como é o negócio? Então é isso, Paulinho. Com um momento adequado para discutir esses quadros, são as metas e as prioridades, é naquela primeira audiência. Mas esse não é o privilégio. Eu só quero. Não, eu vou dar licença só um instantinho. Dá licença só um instantinho. Hoje você está questionando isso. Quantas vezes eu questionei? Isso nunca houve. Então o que acontece? A gente aqui que faz às vezes e tem feito. Dá licença só um instantinho, gente. Eu esclarecer uma coisa. Eu sei que está errado, eu teria que fazer, no entanto, o único município no estado de Alagoas que faz essas audiências é o município de Maceió. Para quem não sabe, eu pesquiso muito isso. Eu pesquiso, eu estudo, porque eu faço audiências, eu já fiz audiências em quase todos os municípios desse estado. Hoje eu ainda fiz audiência em Belém. Essa semana passada, na quarta-feira, eu fiz 4 audiências no dia só. 2 em Cudeiro e 1 em Belém. Eu vou fazendo. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte. Está errado, mas a gente vai ter que se adaptando. Essa lei ela tem 17 anos, tem coisas que nós nunca discutimos, que são de importâncias fundamentais para a administração pública. Aqui a gente não discutiu ainda. Essa danadinha aqui que vai fazer 30 anos, né? Essa danadinha que vai fazer 30 anos, quem é que sabe mais do que tinha aqui dentro? A gente viu as coisas lá para cá, isso não vai fazer, é nosso. Ela já foi mexida para lá, mexida para cá, tem 100 membros, tem não sei o que lá, e assim a vida é. O que a gente precisa fazer é ter a convicção que a gente está tentando fazer o melhor possível. É isso que a gente tem que ter essa convicção na cabeça. A gente não está deixando de fazer porque a gente não quer.
A gente não está deixando de fazer porque a gente é relato. A gente não está fazendo porque a gente gosta da ilegalidade. A gente gosta é que a gente está tentando também. Se acontece um raciocínio do senhor, no final aí, das tabelas, qual é o valor previsto geral para o ano que vem? Vamos chegar lá. Não, mas é para poder retomar até esses 60%, entendeu? Porque só incidir 60% nesse valor. E aqui, 60% é um percentual muito alto já para o executivo fazer o que bem quer, sem dar satisfação a ninguém nos valores orçados, que eles não devem. Foi essa pergunta, mas eles se têm que responder. E ainda, ao mesmo tempo, consta no artigo 33, no inciso 1º, que créditos adicionais têm a função de corrigir desvios de planejamento. Para o bom entendedor, a própria administração já admite desvio de planejamento na aplicação do recurso público no mínimo de 60% do orçamento do ano de 2018. Então isso pode ocorrer motivado da não realização de um orçamento participativo, que foi o que aconteceu, ou seja, com a participação da sociedade através de audiências públicas, reuniões com as lideranças das comunidades. Falta de planejamento leva ao desvio de finalidade dos recursos públicos. E é aquilo que o Botão citou, quando vier a lei diretiva orçamentária, vai emenda, a lei, o orçamento, né? Quando vier o orçamento, a gente vai fazer a lei, emenda, defina, mas ele vai querer isso vai dar para ele passar o recurso quando ele quer. Geralmente, tem uma coisa programada, ele vai dizer, não, eu faço isso, eu não vou ficar na determinação aqui para Isso é a democracia que está chegando em Marechal Deodoro. Lembro-me com muita saudade, né, ainda na gestão, a desastrosa gestão anterior, numa audiência dessa, do mesmo jeito, né, que o nosso companheiro Paulino ele tentou intervir, até porque é o papel da população fazer essa intervenção, porque foi muito bem colocado ali pela pessoa que é responsável para fazer a amostra, né, dessas audiências, né, o nosso amigo Moacir, né, inclusive eu falei com ele antes dessa audiência, eu não pude ficar porque precisava fazer uma aula, e eu não pude realmente ficar, mas parti com muita tristeza, porque eu gostaria muito de participar, mas aí eu tinha como respaldo e como como é que eu posso dizer, acalento essa gravação desse registro, porque eu sabia que sempre que isso acontece, tem que ter essas discussões. E o nosso companheiro ele fez uma intervenção questionando sobre sobre as audiências públicas, né? Que elas nunca acontecem e quando acontece desse jeito, sem informar a população. Então, como é que eu vou participar, vou colocar como população a minha necessidade, isso não tem lógica, sem ser informado que estará havendo uma audiência pública? E ele colocou que está errado, e está errado mesmo. Moacir colocou muito bem que está errado e que está errado mesmo. E que não é como foi colocado na fala do presidente da Câmara, não. Isso é muito mais profundo e que a gente precisa fazer essa discussão acontecer. Não é admissível que a gente tenha, mais uma vez, uma LDO aprovada, né, com planejamentos e audiências que não existiram e com um orçamento que está sendo discutido ou que foi colocado por achismo, né, que a gente sabe que foi por achismo porque a gente não participou. E isso foi bem colocado pelo Moacir. Então, a gente precisa, aproveitar. A gente não... muitas vezes, eu tive, nas oportunidades que pude, eu fui participar de audiência na Câmara de Vereadores. E ficava surpreso com o silêncio, né? Muito colocado a nível de país, vereadores catenga, pessoas que estão somente para dizer sim ou não, e o sim é para o seu benefício, o não é para o que não lhe convém, enfim. Mas hoje a gente precisa fortalecer esses momentos, porque quando não tem discussão, não existe nada nessa vida, nada que esteja pronto e que esteja bem. Tudo merece ser discutido. Se não tem discussão, tem alguma coisa errada. E é o que mais aconteceu. É o que mais aconteceu quando a gente se via no silêncio, né?
dos nossos representantes. É muito ruim, isso faz muito mal para a administração pública e faz muito mal diretamente para a população. Então, gente, nós temos uma grande oportunidade, né? E aí eu me volto mais uma vez para a população. É você que está faltando, né? Com você mesmo e com a comunidade, quando você deixa de participar de um momento como esse. Não existe campanha, né? Não existe pretensão, até porque já são eleitos, já estão no poder, né? O que eles têm que fazer é isso mesmo para poder garantir o voto daqueles que confiaram, né? Daqueles que de alguma forma depositaram uma confiança neles. Esse é o trabalho que deve ser feito para se manter no poder, não outros que a gente vê acontecer. Então, mais uma vez, parabenizar os nossos vereadores e dizer a voz do povo, da comunidade de Marechal Deodoro está hoje representado nas 4 pessoas dos vereadores Nilda Leopoldino, o Del Cavalcante, Marcelo Moringa e o Neilton Costa. Isso, até o dia em que eu me decepcionar, eu vou estar com o maior prazer anunciando e fazendo esse trabalho de divulgação da representatividade de vocês para com a comunidade. E aí eles têm um chamado para a comunidade, foi gravado, e eu espero que a comunidade ela possa estar atendendo para que a gente mude a realidade do nosso município, que está ilustrada ainda na nossa representação na Câmara de Vereadores, né? A gente tem uma minoria que fala a voz do povo e que sente a necessidade do povo, e a gente tem uma maioria que precisa se envolver mais com as coisas de Marechal Deodoro, que não seja com o prefeito, que seja com o povo, porque foi o povo que elegeu, isso é o que eu acredito. Foi o povo que elegeu, quem elegeu esses nossos representantes. Então, vamos ver aqui o chamado, né, dos nossos amigos para com a comunidade de Marechal Deodoro no que diz respeito a essa aprovação que provavelmente acontecerá amanhã na Câmara de Vereadores de Marechal Deodoro, na Casa Legislativa. Amigos deodorenses, está tramitando aqui na Casa Legislativa, desde sexta-feira passada, foi lido a LDO, que significa a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018, o que deixa a gente em uma situação difícil e duvidosa, porque o atual prefeito, Cláudio Filho Cacau, foi vereador conosco durante 4 anos, e o que mais ele cobrava do ex-prefeito Cristiano Mateus, quando enviasse essa peça para a Câmara, era que sentasse com cada comunidade para saber as necessidades reais de cada local e aonde cada dinheiro será destinado. E descumprindo todo o discurso que ele dava quando vereador, o projeto chegou sem nem a comunidade saber para onde o dinheiro do município vai no ano que vem. Então eu, o vereador Marcelo Moringa, o vereador Neilton Costa e a vereadora Nilda Leopoldina, estamos atentos, queremos passar essa mensagem para toda a sociedade deodorense, e no artigo 31, a lei orçamentária autorizará a abertura de créditos adicionais do tipo suplementar com limite de 60% da receita prevista para o exercício de 2018. Isso é um absurdo. 60% é um percentual muito alto para o Poder Executivo fazer o que bem quer, sem dar satisfação a ninguém dos valores orçados. Para se ter noção, estamos no 6º mês como vereadores e nunca foi enviado para esta casa para os gabinetes os balancetes. Já solicitamos a relação de todos os contratados, comissionados, relação das pessoas das casas, licitação de alimentos, de ônibus, de todos os transportes do município, e sequer o prefeito de Marechal Deodoro dá informação alguma a esses vereadores que estão aqui para cumprir o papel ao qual o povo nos deu. E quero deixar um recado para você, Deodorense. Quando tiver qualquer denúncia, qualquer necessidade na sua comunidade, nos procure. Estamos vigilantes
e só assim podemos tentar, junto com a opinião pública, resolver os problemas da comunidade. Não liguem para a gente com problemas partidários, pessoais, que isso a gente não vai atender. Agora, quando for uma questão de calamidade na sua rua, no seu bairro, estamos aqui à disposição. Fica aqui o meu abraço e boa noite a todos. Isso mesmo, é isso que a gente precisa ver de forma geral na Câmara de Vereadores. É essa atuação, é essa fala, é essa conduta que vai fazer algo mudar, por mínimo que seja, em Marechal Deodoro. É realmente um absurdo uma proposta dessa, uma conduta dessa para com a população de Marechal Deodoro. Meu Deus do céu, o que é que a gente precisa fazer mais? O que é que a gente precisa fazer mais, né, para mudar isso aí? Bem, quando eu tomei conhecimento disso, como a gente sabe, né, que nós temos os nossos poderes em defesa da população, claro que ainda não tem assim aquela eficiência, até por falta de estrutura, como foi colocado em nas primeiras edições que fizemos desse projeto. O Ministério Público, né, que faz a defesa do povo, né, entre outros órgãos. E aí eu tive o prazer de conhecer, de conversar e de passar, quando eu fui procurar saber sobre o portal da transparência, né? Eu conversei com o procurador, né, o Felipe Carimbé, né, procurador-geral do município. Tive um diálogo muito bom com ele e quando eu tomei conhecimento dessa situação, que eu estive na Câmara, né, mas não pude ficar porque precisava ir para Maceió para participar de uma aula e tal, e eu já estava com pendências, enfim. E aí eu deixei o nosso companheiro lá fazendo as filmagens e tal. Isso foi o que me acalentou, porque eu precisava muito ver de perto, ainda que fosse através de uma imagem, isso que a gente vê acontecer com muita frequência, né? E aí eu participei ao mesmo e questionei. Procurador-geral, nós temos procuradores no município, hoje tem procurador em praticamente todo lugar em Marechal. Tem procurador na saúde, conheci 2, né? 2 na saúde. Temos na assistência, na assistência social. Tudo hoje é acompanhado de perto pelos procuradores. E o Felipe é o geral. Foi com quem conversei e com quem participei e pedi para que intervisse, que ajudasse a população, que de alguma forma ampliasse, abrisse esse espaço, porque nós, povo, estamos sem valores, né? Nessas atitudes que são impostas pela gestão, a gente se vê sem valores. E a gente não pode, quando que a gente sabe que o poder emana do povo e que nós temos garantido na Constituição a participação popular, a participação de cada cidadão. A lei da transparência, a lei da informação, nós podemos ter no papel, né? Porque na prática a gente tem uma legião de pessoas que estão preparadas para dizer não, que estão preparadas para desfazer da Constituição e do funcionamento da coisa pública. E isso a gente não pode aceitar. Pelo menos eu vou morrer sem aceitar essa condição, né? E para isso vou trabalhar todos os dias, segundos da minha vida em prol dessa mudança. Ainda que chegue algumas pessoas e diga, como dizem diariamente, Ivan, o seu trabalho é muito bonito, é muito importante, mas você está sozinho. O povo não merece isso, não. Fulano, desista, não faça isso não. Gente, eu quero dizer que é meu, é de mim, é automático, é uma coisa natural, entendeu? Não é uma coisa que realmente eu não me esforço muito
para ser essa pessoa que sou e fazer o que faço. Talvez por isso eu não dei ouvido às pessoas e desisti realmente dessa luta. Até porque entendo que realmente ninguém é louco para não entender e não perceber que essa é a realidade. Agora, só que eu entendo que se as pessoas elas não estão nesse contexto, é porque falta realmente um trabalho de desconstrução dessa construção de longas datas. Nós temos um povo escravizado, um povo que é humilhado, um povo que é alienado, e a gente sabe que isso também inclui pessoas esclarecidas que são surpreendidas pelas situações, né? Então, eu não desisto, eu tenho sempre sede de insistir nisso, e tenho sim uma esperança de que tenhamos um dia, pelo menos uma legião de pessoas que pensem e que trabalhem como eu penso e como eu trabalho. Porque a gente precisa disso para ter ambientes sadios para cada um de nós. Bem, gente, já estamos às 22 horas, né? O nosso programa, apesar de termos tido problemas técnicos, né? Começamos um pouco mais tarde, mas nós temos horário para encerrar. Eu gostaria de ficar aqui a vida toda, não parar de falar. Gosto até desse discurso, né? E desse contexto, né? Que é o social, que é o que me atrai. Eu gostaria de passar a vida toda, até quando dormindo, falando. Eu gosto, eu me sinto muito bem. Mas a gente sabe que tudo tem limites e aí amanhã é outro dia, teremos outras oportunidades. Gostaria de chamar a atenção e pedir, assim como foi feito o apelo dos nossos vereadores, pedir à população que compareça, vá acompanhar de perto essa coisa, essa discussão, essas decisões que estão sendo tomadas para a sua qualidade de saúde, para a sua qualidade de educação, para a sua qualidade de segurança, de transporte, de moradia, de lazer, entre outras, né, que estão sendo decididas por pessoas que nem lhe convidam para participar do planejamento, mesmo a lei determinando isso. Então, agradecer a Deus mais uma vez por mais uma edição, por mais um trabalho. Agradecer pela participação de cada um de vocês, por ter acompanhado nosso trabalho, e dizer que amanhã, pedir que amanhã compareçam à Câmara de Vereadores, e no sábado estaremos com mesa redonda, né, cheio de informações, de debates, e enfim, e somente reforçando que na segunda-feira estaremos aqui com o presidente da colônia de pescadores, Jailson, para falar melhor, né, das condições que colocamos aqui no início dessa edição. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Deixa eu ver aqui, me deram mais uma... com relação a todo esse nosso trabalho, essa produção de trabalho que temos, estão disponíveis no YouTube, na nossa página, né, da Web Rádio e no site. E também temos o telefone, o 9335-7458, que você pode estar utilizando para fazer uso da melhor forma. Quiser entrar diretamente no ar, você vai estar falando aqui. Sempre que a gente estiver fazendo uma fala, você tem todo o direito, toda a oportunidade de intervir, de concordar, de discordar. O que a gente quer é discutir. A gente quer ampliar a discussão e provar para todos nós, provar para nós mesmos, provar para todos nós que é um trabalho voltado para a organização de um controle a nível de gestão pública, né? A gente não se importa muito com a gestão privada particular, não. É a pública, é o que mais nos interessa e é a que mais está esculhambada e que a gente precisa trabalhar para organizá-la. Boa noite a todos, até a próxima segunda-feira
talvez estarei participando, eu digo talvez, mas estou esperando ansiosamente, gosto muito e estarei com certeza, mas o programa Mesa Redonda, Marechal em Foco, ele voltará na segunda-feira. No Mesa Redonda nos encontraremos no sábado a partir das 10 da manhã. Podemos até talvez começar mais cedo, porque de tantos que são os assuntos discutíveis e para a nossa comunidade de Marechal Deodoro. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir. A Rádio Web Juventude acaba de apresentar o programa Marechal em Foco. Aqui você tem voz e vez.